Bom, aula do dia 20, atualidades, esperando o pessoal chegar aí. Finalizamos a matéria sobre neoliberalismo e faremos questões, tá, pessoal? Aguardar já o pessoal deve estar chegando aí. Vamos lá. Bom, vou copiar e colar as informações de participação. Enviar novamente para os alunos. Será que pode estar acontecendo? O pessoal não está entrando na aula, hein? Opa, boa tarde, Guilherme. Como é que tá, meu jovem? Opa, tá bom. E aí? Tudo certo? Muito bem. Tranquilo. Esperar o pessoal chegar aí. Você entrou pelo link que eu postei agora ou você conseguiu achar o link recorrente? Eu entrei pelo seu que você postou. Vou ter que continuar postando, que o esquema que a Marina propôs aí é bom, mas vocês têm que procurar, né, o link. Então é melhor continuar postando. Então, a Jaqueline, ela fez isso, só que ela colocou tipo de permanente. Daí toda vez que abre, aparece o dela lá. Como que faz para colocar mais no Delta, isso? É, Será que tem daí essa tenta ver com opção? ela lá. Permanente. Aí toda hora que abre o site aparece o aviso dela. É. Vou perguntar para Marina isso aí, então. Perguntar sobre isso. A Jaqueline é professora de Biologia. biologia. Às vezes eu posso falar com ela também no WhatsApp, não tem problema. Porque daí é melhor para vocês, né? No caso. Bom, o Danilão tá aí também. Pessoal, vou iniciar, tá? O pessoal vai entrando aí na medida do que passa o tempo, ok? Pessoal, só para finalizar, então, o conteúdo, tá? Sobre o neoliberalismo, a gente já está falando isso faz umas 2 aulas, se eu não me engano, né? Mas essa é a terceira aula. Então, a gente finaliza e já vê questões como que esse conceito ele é cobrado nas provas do Enem, de vestibular, como que ele pode aparecer, tanto em questão de geografia, geopolítica, de sociologia e até de história, tá, pessoal? Beleza? Então, muito bem. Então, para finalizar, o impacto aí do neoliberalismo nas políticas públicas de saúde, certo? Vamos lá. Elas se caracterizam, então, pelo interesse, ou seja, né, elas são subordinadas aos interesses econômicos e políticos. Então, conservando um caráter desmembrado. O que seria desmembrar? Você coloca, então, você ramifica as funções da saúde pública
em diversos membros, né? Em unidades diferentes, em rigores diferentes, certo? Então, propondo uma retratação do Estado na órbita da responsabilidade social, ou seja, você vai tirar aos poucos, né, a obrigatoriedade e responsabilidade do Estado de cumprir, né, com seus deveres com relação à saúde pública. Então, você não tornar mais pública a saúde, ou seja, você reduzir os gastos com a saúde pública. Então, você vai privatizar a saúde. Você vai fazer, né, o sentido reverso, né, de quando você estatiza, você vai privatizar, certo? Né? O SUS, apesar dele ter sido criado, né, como fruto da nova Constituição de 1988, que é chamada Constituição Cidadã, pessoal, né? Ou seja, que é aquela Constituição que prevê os direitos para todos, né? Todos os cidadãos do país, não interessa, né? A condição social, econômica, a etnia, a raça, não interessa, né? Todos são cidadãos. Então, a saúde, a educação, os direitos, eles são estendidos, são horizontalizados, certo? Então, a saúde vai entrar nesse pacote e o SUS vai ser criado para poder cumprir com essa função, certo? Mas percebe-se, então, a emergência e a necessidade da mudança na conjuntura política da saúde no Brasil e a reorientação. Por quê? Porque você começa a ter o quê? Você cria um sistema grande, com muitas unidades pelo Brasil, é um sistema efetivo, só que pela densidade populacional, requer o quê, pessoal? Uma canalização de recursos que tende a ser cada vez maior e melhor administrada. Só que esses recursos, muitas das vezes, não vão chegar ou vão demorar muito para chegar. Aí, o capital privado olha para essa situação e fala, não, calma aí, a gente consegue resolver a situação. Ao invés de jogar para o Estado que vai demorar mais, é muito mais burocrático, tira a burocracia, deixa, né, com nós da iniciativa privada que nós cuidamos dessa parte da saúde. Então, você vai ter, então, a proliferação de cada vez mais convênios de saúde com taxas mais reduzidas, né? Você tem convênios cada vez com taxas cada vez menores para se tornarem acessíveis à população, ou seja, até então a questão da saúde você vai tentar tirar também ao encargo do Estado para que os cuidados com a saúde acabem ficando mais rápidos e mais práticos na teoria quando você passa por capital privado. Então, uma reorientação que vai ser feita nesse sentido, né? Então, são criadas as diretrizes que guiam o sistema, que são a universalidade, a equidade e a igualdade. Ou seja, então, baseados na própria Constituição, é que o capital privado, é que o neoliberalismo vai falar, ó, tá vendo? Para que se fique, né, horizontal, para que todos tenham, né, igual condição, uma vez que o SUS não consegue muitas vezes dar esse acesso, nós vamos dar. Essa é a prerrogativa inicial, né? Ou seja, já que o Estado não consegue dar conta total, a gente vai aos poucos, né, de maneira mais acessível, tentar dar conta disso, certo? O SUS foi criado para oferecer atendimento igualitário e cuidar e promover, né, a saúde de toda a população. O sistema constitui um projeto social único, tá, pessoal, que se materializa por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros, né? Então, a ideia de você horizontalizar o acesso à saúde, deixar igual, porque por mais que você tenha diversas condições diferentes, né, de acesso a plano de saúde na iniciativa privada, pessoal, existe uma grande parcela da população que não vai ter essa condição de acesso, que não tem nem o mínimo para poder pagar. E é por isso, né, que deve existir o SUS, que deve ser feita a administração e a manutenção desse sistema, e não a precarização dele. Tá? A proposta do neoliberalismo para o SUS é que fala, não, né, deixa o que você não consegue cuidar, eu cuido. Mas a gente sabe que na prática não são todos que conseguem pagar um convênio particular. Então o SUS, nesse sentido, ele é criado nesse momento da Constituição para garantir esse acesso à saúde. Então, desta forma, o modelo de saúde adotado pelo Brasil, o SUS, é considerado uma perspectiva de avanço para a política de saúde de modo geral, pessoal. Porque, de modo geral, se você comparar com outros países, você não tem as mesmas condições de acesso, como, por exemplo, os Estados Unidos. Deixa eu só tomar uma água aqui, tá? Então, lá, você se machuca, você fica doente ou algo do tipo, você não vai ter a mesma condição de acesso como você tem aqui no Brasil, né? Para tratamentos como portadores do HIV,
do câncer, né? Você tem a disponibilização de remédios gratuitos por toda a vida, em casos como esses que eu falei. Claro, dentro das burocracias, com certeza, mas você tem que pensar que em países, né, como os Estados Unidos, você não tem nem isso, né? Então, a ideia aqui de você universalizar esse acesso é que tange a criação do SUS. Belezinha, gente? Tranquilos aqui? Contudo, podemos observar, infelizmente, né, um descumprimento dos dispositivos constitucionais. O que são dispositivos, pessoal? São itens, são regras, né, que falam, ó, os cidadãos, né, em tais situações têm direito a X condições, a X subsídios ou a X remédios. Então, você garante, por meio dos dispositivos constitucionais, o acesso a condições mínimas de saúde, né? São dispositivos constitucionais e legais, né? Só que, infelizmente, você observa ao longo do tempo, pessoal, né, devido à precarização e também à falta de canalização correta, de objetivação correta do dinheiro que é arrecadado, você observa o descumprimento desses setores, ou seja, você tem o desvio de verbas que deveriam ser destinadas para cuidar dessas questões, acabam indo para outras questões, certo? Então, falta nesse sentido, uma melhor administração e fiscalização, né, do governo federal, da União, né, aí na regulamentação do destino das verbas para a saúde, beleza? Pessoal, para fechar então aqui aí a última crítica aí, do neoliberalismo sobre a saúde, a criação do SUS que vem, né, que foi criada na Constituição de 1988, que é uma importante conquista, né, criada no momento da criação da Constituição, e a crítica sobre o sistema que hoje existe no Brasil, que é considerado um dos mais avançados com relação aos outros países de modo geral, mas que internamente sofre esses problemas como relação a dar conta, né, de toda a população e também, né, principalmente por causa do desvio e da corrupção, né, de verbas que deveriam ir para esses setores, mas acabam sendo desviados. Belezinha? Pessoal, dúvidas aqui, tranquilos? Pessoal, vamos fazer questões agora, ver como que caem, né? Como que cai o conceito de neoliberalismo e as suas medidas, as suas ideias, as suas propostas durante a prova, tá? Durante as provas de Enem e outros vestibulares do Brasil. Belezinha? Pessoal, dúvidas aqui? Tranquilos? Tranquilos. Beleza, então, vou seguir, tá? Peraí, aqui. Vamos lá. Vou usar azul melhor. Bom, pessoal, então são questões que eu filtrei da internet para vocês, montei aqui no PDF para a gente responder junto, tá? Então, por favor, pessoal aí, ó, só por educação, nem que seja para errar, que respondam comigo, né? Ó, o UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2011. O ex-presidente do Banco Central americano disse ontem que um tsunami do crédito que ocorre uma vez por século, tsunami do crédito, pessoal, tragou os mercados financeiros. Em audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, frisou que as instituições não protegeram os investidores. As instituições não protegeram os investidores e aplicações tão bem como ele previa, certo? Então, o que não foi protegido aqui? Os investidores e as aplicações, né? O dinheiro que entrava na bolsa, certo? A crise financeira que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008, aquela crise que o Lula falou que era uma marolinha, vocês eram, acho que, muito mais novos aí. Eu tinha 14 anos quando foi isso, 2008, mas não minto. Não minto, não tinha nem 10, pessoal. Enfim, então vocês eram muito mais novos, né? Bom, de qualquer forma, vamos lá. Então, a crise que se intensificou no mundo a partir do mês de outubro de 2008, colocou em xeque, né, colocou à prova, né, as políticas neoliberais adotadas por muitos países a partir da década de 1980. A principal crítica ao neoliberalismo, como causador dessa crise, está relacionada com... Pessoal, aqui dá para responder só com o texto. Letra A, diminuição das garantias trabalhistas.
Letra B, estímulo à competição entre as empresas. Letra C, o reforço da livre circulação de mercadorias ou a redução da regulamentação estatal da economia. E aí, pessoal? Eu vou escolher alguém, vamos lá. Danilo. Tá em primeiro aqui no meu chat, ó. Qual é a nossa alternativa correta, ó? Lendo aqui, ó, as partes que eu destaquei. Frisou que as instituições, pessoal, não protegeram os investidores e as aplicações tão bem como ele previa. Que instituições será que ele está falando? São instituições privadas ou são instituições do Estado? E aí? Estado? Olha, aqui poderia ser os dois, mas vejam só, as instituições aqui são as privadas. Por quê? Porque o neoliberalismo fala o seguinte, ó, não precisa o Estado regulamentar a economia, deixa que as instituições privadas vão fazer isso. Só que após a crise, então quando você tem esse tsunami, né, de especulação aqui em 2008, pessoal, o que vai acontecer? Eu ia falar, realmente, né, apenas as instituições privadas não deram conta de proteger os investidores e as aplicações como a gente achou que ia ser. Né? Ou seja, então, essa ideia neoliberal de reduzir, né, a regulamentação, a regulação estatal na economia, ela vai acabar sendo colocada em xeque, tá vendo? Né? Porque a gente vai ter a crise em 2008. Então, a nossa resposta é a letra D. Né? Ou seja, eles vão perceber, então, pessoal, vão perceber, né, que você apenas diminuir a regulação estatal da economia não vai ser bom exatamente apenas para a economia. Né? Então, você vai ter a crise, você coloca em xeque, então, a política neoliberal. Belezinha? Entenderam aqui? Tranquilos? Dúvidas? Podemos seguir? Tudo bem, pessoal. Universidade Federal da Paraíba. O Brasil é, atualmente, uma potência econômica regional que segue o mesmo padrão de desenvolvimento dos países ricos, fundamentado na produção e no consumo de bens duráveis e não duráveis. De acordo com o exposto, identifique a afirmativa que apresenta uma contraposição, ou seja, né, uma oposição, né, ao modelo de desenvolvimento. O pessoal que está com... Dá um mute quem está com o microfone ligado ainda, pessoal, por favor. Vamos lá. Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Identifique a afirmativa que apresenta uma contraposição ao modelo de desenvolvimento neoliberal. Tá? Então, uma contraposição. Vamos lá. O país deve adotar um modelo econômico que aproveite ao máximo os recursos naturais e humanos, pois eles são abundantes e todos os cidadãos têm direito ao consumo irrestrito. Ou seja, pessoal, o neoliberalismo prevê realmente, né, que se haja a exploração das riquezas do país e que esse capital circule de maneira irrestrita. Né? O Estado não vai regulamentar isso. Belezinha? Tá? Então vai exportar minério de ferro, vai exportar o petróleo, vai produzir, portanto, ali a energia, né, por meio do petróleo. Você vai, portanto, também você tem o avanço ao longo do tempo, pessoal, na história, o próprio desmatamento da Amazônia, né, em nome aí da geração de energia por meio também do carvão, né? Ou seja, pessoal, então você vai ter a defesa, né, da economia, né? Você vai ter, na verdade, a exploração dos recursos naturais sempre em defesa de desenvolver a economia. Então tá certo, letra A tá correto, né? A gente não vai assinalar, tem que ser uma que seja contra esse modelo neoliberal, né? Letra B. O modelo econômico mais apropriado ao país deve ser orientado para as exportações, que trazem as divisas necessárias ao crescimento econômico. Ou seja, pessoal, está correto, né? O modelo vai ser voltado o quê, pessoal? Ó, pensa que o neoliberalismo foi criado, tá, pessoal? A teoria foi criada o quê? Para você estimular, né? Para você estimular a troca de capital de vários países uns com os outros. Esse conceito, pessoal, que nós estudamos aqui nessas aulas até agora, ele foi criado em meio ao contexto da globalização, para se adaptar à globalização e justificar a globalização. Então está correto também, voltado para a exportação, tá? Letra C. O país deve adotar um modelo econômico que aumente a renda da população, estimule as exportações,
o consumo de bens importados não duráveis e a produção de bens duráveis. Perfeito também. É um modelo que aumente a renda da população. Por quê? Se a população não tem renda para poder consumir, ela não vai nem consumir o produto do próprio país, quem dirá o de outro país, né? Que tem taxas de importação. Então, sim, o país deve adotar um modelo que estimule a renda e que, por sua vez, estimule o quê? A venda e também o consumo dos bens importados, né? Principalmente os não duráveis, porque daí você que estraga, você compra outro em breve. Então você tem uma rápida circulação de mercadorias de um país para o outro. Então está corretíssima a letra C, não vamos assinar lá. Letra D. O modelo de desenvolvimento econômico apropriado ao país deve estimular a produção interna de alimentos, bens e serviços, promover a justiça social e a preservação dos recursos naturais. Pessoal, o que vocês acham dessa alternativa aqui? Eu acho meio errada. Tá errado, então é essa mesmo que está contra a posição. Pessoal, por quê? Ó, olha só, a gente vem falando o quê? De aumentar a exportação, a importação, né? De você, ó, explorar os recursos naturais, né? Em detrimento da economia, certo? Né? Justificando você desenvolver a sua economia, tá? O neoliberalismo, pessoal, eu sempre falei para vocês, ó, é um modelo que defende o quê, pessoal? A economia, tá? Não está preocupado com questões sociais, beleza? Tá? O econômico é de lascar, né? O português, vamos lá, desculpa. Não tem acento. Então, pessoal, o que vai acontecer? Não vai estar preocupado com justiça social e nem com preservar recursos naturais. Tanto que aqui, ó, aproveitar ao máximo os recursos naturais, né? Então, a letra D é a nossa questão, porque ela vai contra as ideias neoliberais, Produção tá? interna também não, né? Também, perfeito. Obrigado. Quem que falou? Foi o Guilherme? É. Isso, tá? Você pode até ter produção interna, mas voltado o quê? Para o mercado externo, né? Porque, ó, de alimentos, bens e serviços, eu não estou falando que, por exemplo, pessoal, aquela fruta do sacolão que vocês compram na feira não vai para nossas casas, vai, né? De alimentos vai, de bens também, mas pessoal, bens e serviços geralmente vêm o quê? De fora, né? Eles vêm de fora para cá. Isso é globalização, né? Bens e serviços, né? Então não é você voltar a sua produção para dentro do próprio mercado, senão você fecha a economia. Isso é protecionismo, né? Ó, aqui, pessoal, eles são contra o protecionismo. O neoliberalismo é contra você proteger a economia, você fechar as suas fronteiras, tá? Belezinha? Então, seguimos. Uniforce 2004, tá? Análise do texto. Uma das palavras mais utilizadas por Collor desde a campanha eleitoral era moderno. Prometia modernizar o Brasil e sua própria figura jovem, bem como a de alguns de seus ministros, forneciam um suporte a esse tipo de discurso. Por modernização, Collor entendia a diminuição do papel do Estado. Ó, para modernizar, então, você tem que diminuir o papel do Estado, o que incluía a defesa do livre mercado e a abertura para as importações. O fim dos subsídios e as privatizações. Muito bem, tá? Então, subsídio, ou seja, o Estado patrocinar alguma coisa, né? Pagar alguma coisa, né? Ter algum tipo de assistencialismo com relação a isso, né? Então, tirar a intervenção do Estado no maior número de setores e áreas possíveis, certo? Muito bem. Para o presidente, aqui o texto se refere, modernizar o Brasil significava, vamos lá, pessoal, nacionalizar os setores. Pessoal, nacionalizar é tornar o quê? Do Estado, né? Da nação. Muito pelo Então, contrário. não. Não, né? Ó, não, tá? Letra B, pessoal. Proteger a economia do país por meio do protecionismo estatal? Acho que Não, não. justamente o contrário, né? C. Adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial. E aí? O que vocês acham dessa questão? Eu acho que não. Também não? Por quê, Danilo? Ah, Eu acho que sim. Ó,
adequar o país à nova realidade do neoliberalismo mundial. O que é isso, pessoal? Gente, é a globalização, é o processo da globalização. Nossa, tá ótima a minha letra, né? Vocês já entenderam o que é globalização. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Então, o que acontece, pessoal? Você o que? Modernizar, né? Você deixar o capital entrar, você privatizar, portanto, os diversos setores da economia, né, para você colocar o país de volta na economia mundial, né, trocando produtos, serviços e capital com os outros países. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C. Tá? Vamos ver as outras só para poder entender. Ó. Implantar um modelo econômico intervencionista. Pessoal, intervencionista é o quê? É o que, ó, é aqui, pessoal, tem a ver também com protecionismo, né? O Estado intervindo na economia, tá? Ou Então, protestar? oi? Tipo um protesto? Não, proteger, o Danilo, proteger é você fechar a sua economia, você fortalecer só o mercado interno. Então você não vai comprar de fora e também você pode até vender, mas você que vai regulamentar essa relação. Né? Então, por exemplo, seu pai pode ser dono, sei lá, de uma empresa, vem o Estado e compra essa empresa, paga um valor para o seu pai, tá? E aí essa empresa agora é do Estado e ele vai decidir o que vai ser vendido ou não pelo valor que vai ser vendido. Isso é intervencionismo. Se ele proteger, não tem a ver com protestar. Protecionismo é proteger. Então, ele vai falar assim, ó, essa empresa agora não vai comprar mais nada, vamos supor que é de componentes plásticos, e ele compra máquinas, né, para poder produzir tampas lá plásticas de outro país. Ele vai falar, não, agora, como a empresa do Estado, a gente não vai mais comprar máquinas de outro país, com a Alemanha, por exemplo. A gente vai comprar desse país aqui, ou, na verdade, produzir no próprio país. A gente vai fechar a economia. Não vamos comprar de outros, vamos produzir aqui mesmo as nossas próprias máquinas, ou seja, eu fechei a minha economia, protegi. O Trump, por exemplo, quando ele começa a perceber que os Estados Unidos começam a perder a guerra econômica para a China, que começa a produzir cada vez mais produtos, né, tecnológicos a um preço muito mais acessível, a população dos Estados Unidos vendo um Xiaomi e um iPhone, que são basicamente, têm a mesma tecnologia, em alguns casos, o do Xiaomi é muito superior e por um preço muito mais acessível, o norte-americano vai comprar o quê? O Xiaomi. Trump vendo isso e falar, não, né, vou proteger minha economia. Como? O Xiaomi agora vai custar 3 vezes mais no iPhone, por causa do imposto que eu vou colocar sobre ele. Isso vai fazer com que o quê? Com que o norte-americano volte a comprar o iPhone. Proteger a economia. Sacaram aqui ou não? Sacou, Danilo? Sim. Tudo bem. Vamos ver se dá tempo de fazer essa da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. O Estado contemporâneo é um bom exemplo das relações entre política e economia. Ele ajudou a economia a sair da crise internacional nos anos 30. Há anos assiste-se ao fim do keynesianismo e do Estado interventor, né, do Estado de bem-estar social, tá, pessoal? A contradição é que hoje, em certa medida, os neoliberais pregam o funcionamento livre do mercado, mas, ao mesmo tempo, falam de um Estado regulador. Acerca desse tema, analise as afirmativas abaixo. 1. A crise econômica dos anos 30 decorreu do abrupto declínio da capacidade de produção das economias ocidentais, especialmente da norte-americana, resultante do ônus decorrente da Primeira Guerra Mundial. Então, está dizendo que as economias ocidentais, pessoal, todas elas começaram a entrar em declínio com relação à produção por causa da Primeira Guerra Mundial. Gente, Estados Unidos ele só vai o quê, pessoal? Ele vai patrocinar, ele vai emprestar dinheiro, vai produzir armas para os países que participam da Primeira Guerra. Ele não vai ter gasto com guerra, muito pelo contrário, ele vai ter lucro com a guerra, certo? Então, pessoal, não pode ser um abrupto declínio da capacidade de produção das economias ocidentais, ainda mais dos Estados Unidos. Né? Não foi isso. O que causou isso foi a alta especulação na Bolsa. Né, pessoal? Foi uma crise imobiliária. Né? Você tinha o pessoal hipotecando a casa e o máximo que conseguia. Por quê? Porque as pessoas não estavam pagando os bancos não recebiam, e aí o banco não tem mais dinheiro, ele quebra, a Bolsa toda quebra. Né? Então não foi por causa da capacidade de produção, mas sim pela alta especulação que começou a entrar intensamente na Bolsa. Né? Então a 1 já está errada. Para Keynes e seus seguidores, o Estado deveria investir recursos tributários arrecadados na execução de grandes empreendimentos, aeroportos, barragens, estradas, etc., para estimular os setores produtivos e gerar empregos.
Pessoal, tá correto, tá? Verdadeiro. O Keynes, pessoal, você tem que investir em coisas básicas, porque investindo em coisas básicas, o povo consegue o quê? Tem emprego. O povo tendo emprego consegue comprar, ou seja, a economia gira, né? Então o Estado tem que regulamentar o mínimo aqui, tá? Tem que ter o mínimo para que o povo tenha capacidade o quê? De compra. Tá acabando já, pessoal. 3. A política e a economia, ao caminharem juntas, tornam as discussões relativas à formação do Estado contemporâneo um tema de grande ressonância junto à opinião pública. Tá correto, né? Não à toa que, pessoal, que os debates entre política e economia não tem como serem desvinculados, né? Porque ao mesmo tempo que você tem, então, a questão da política, ela vai interferir, porque a gente sempre vai ter o quê, pessoal? As populações dos países. Essas populações, elas vão sobreviver de alguma forma, não vão? Para que elas sobrevivam, precisa ter o quê? Empregos, né? Se tem que ter empregos, tem que ter empresas que gerem esses empregos, sejam privatizadas ou estatais. Só nisso a gente já tem política e economia juntas, né? As pessoas precisam trabalhar, se elas trabalham, elas conseguem consumir, se elas consomem, a economia gira, tá? Então a número 2 e a número 3 estão corretas, a alternativa correta é a letra B de bola. Belezinha, pessoal? Tranques aqui? Sim. Gente, deixa eu só dar um recado aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum que não entregou trabalho. Ó, Santiago, Ian, Fernando, João, Vitor e Adilson não Quero dar entregaram, atenção. não entregaram o trabalho 2 ou algum dos dois, tá? É o Passei pra... trabalho de história. Isso, de história que eu tô falando, tá, pessoal? Aqui é só para dar um Eu já recado, mas não tem ninguém aí eu no caso, né? devo nosso trabalho para você. Não, pessoal, é só quem eu falei, mas não tem ninguém aqui, né, de que eu falei o nome. Pessoal, a gente se fala na sexta, eu vou passar outro trabalho para vocês. Eu acho que durante a semana aí, para a gente poder fechar do segundo bimestre, porque eu fechei a do primeiro e passei para a Marina já. Em breve ela manda o boletim para vocês. Belezinha? Vai Tranquilos, pessoal? vai passar outro trabalho de história? Isso, durante a semana, tá bom, pessoal? Tranques aqui. Gente, se cuidem, boa semana, tá? Vou postar as aulas no YouTube para vocês da semana passada, tá bom? Quem tiver dúvida, assista. O pessoal acho que não está assistindo, né? Quem já viu ao vivo, passa o recado para o pessoal aí que não está assistindo, que é importante, pessoal, tá? Não adianta a gente ficar na pandemia aí durante a quarentena, a gente sem estudar. Depois a gente volta travado, enferrujado. Então, vamos tentar fazer o mínimo. Belezinha, gente? Boa semana para vocês. Um abraço. Se cuidem e até sexta-feira, tá bom? Professora, até. Tchau, Ellen. Tchau, Bia. Tchau, Guilherme. Tchau, Andrei. Tchau, Danilão. Tchau, professor. Tchau. Até mais, gente.